Há mais de 2 décadas, Matrix revolucionou o cinema com a sua mistura de filosofia, ficção científica e ação. No ano de 2021, Lana Wachowski volta para esse universo que sedimentou a sua carreira. Hoje, no Murilo Critica, Matrix Resurrections. Eu sou um fã de Matrix. Matrix foi o filme que para mim mostrou todo esse lance de universo cinematográfico que tocava a realidade. Sempre que eu via uma história de vampiro, uma história de lobisomem, uma história mitológica, eu pensava como a Matrix, como isso era uma grande justificativa que a Matrix te colocava. E isso te abria para novos mundos. Todos os glitches que tem dentro da Matrix, todos os déjà vus, tudo isso como era interessante pensar a realidade a partir da Matrix. Então, cara, durante muito tempo os meus heróis, os heróis que eu criava, tinham óculos escuros, sobretudo. E por isso eu agradeço Matrix, eu agradeço as irmãs Wachowski pela criação desse filme. E depois de ver a primeira trilogia, ver Animatrix, jogar os jogos, eu assisti Matrix Resurrections. E é um filme que me trouxe pensamentos conflitantes. Lançado em 2021, Matrix Resurrection é o retorno do Keanu Reeves como Neo, da Carrie-Anne Moss como Trinity. É a continuação da história do terceiro Matrix, Matrix Revolutions. E fala sobre como a Matrix foi cooptada pelo sistema da própria Matrix. Aqui o Tom é um programador de sucesso que construiu a Matrix. E a Matrix se tornou parte da cultura pop. E cara, essa é uma ideia genial, é uma ideia incrível. O problema das irmãs Wachowski nunca foi ideias, elas sempre tiveram ideias excepcionais. Sense8 é cheio de ideias excepcionais, Cloud Atlas tem ideias excepcionais. Até Destino Júpiter em algum lugar tem ideias boas. Mas as irmãs Wachowski constantemente pecam na execução. Matrix Resurrection não foge essa regra. Você tem ideias que são pinceladas durante o filme, mas que eu não sei até que ponto eu consigo crer dada a execução delas. Vem comigo. Tom é esse programador de sucesso que vive uma vida infeliz. E que aí é convidado a tomar a pílula vermelha ou azul e retornar ou não para Matrix. Querendo ou não, Matrix Resurrection é muito parecido, a construção é muito parecida com o primeiro Matrix. É o Tom decidindo se ele continua na vida dele ou não, tomar para a pílula azul ou a pílula vermelha e voltar a Matrix como escolhido para tentar salvar alguém. No primeiro filme foi o Morfeu, agora é a Trinity. Os filmes são tão parecidos que a cena final é praticamente idêntica, com a diferença de que agora o Neo voa junto com a Trinity. E aí você tem toda essa ideia da Matrix cooptada sobre o que o primeiro Matrix simbolizou para a sociedade, que são ideias boas até. Todo esse lance da Trinity ter filhos, a Tiffany, né? Porque a nova Trinity é a Tiffany, da Tiffany ter filhos porque é isso que a sociedade diz que ela deveria ter. Mas em nenhum momento eu vejo a família dela, como a família dela se constrói e tal. O que você tem são lampejos. E é muito pouco para contar essa história. No final do filme, a Trinity tem que escolher entre a família dela, a ilusão, ou a realidade junto com o Neo. Em nenhum momento eu acho que ela vai escolher a família. Então essa escolha meio que não é importante pra mim. Porque se eu já sei o que ela vai escolher, se eu não acho que ela tenha qualquer motivo pra escolher um, eu não fico surpreso quando ela escolhe o outro. Por exemplo, você tem a Tiffany, que é casada com esse maluco e tem 2 filhos. E os 2 filhos, a única cena que a gente tem dos 2 filhos, eles estão sendo completamente desinteressantes, até grossos com as outras pessoas e com a própria mãe.
Olha só como o filme ficaria terrivelmente mais interessante como narrativa se mostrasse algumas cenas da Trinity sendo feliz com os filhos, sendo feliz com o marido. Então quando ela escolhe o Neil, isso ganharia importância. Só que o filme não tem tempo para mostrar isso, porque ela está preocupado mostrando a nova Zion, que é Io, que é basicamente igual a Zion, só que agora eles têm morangos. Para que essa reconstrução do que já foi mostrado, sendo que eu poderia investir nas ideias que eu já estou mostrando? Não seria terrivelmente interessante se dessa vez, ao invés do Neil ser um cara infeliz com a própria vida, como ele era no primeiro filme, se ele fosse um cara super feliz e satisfeito? Olha só como pequenas coisas mudariam todo o filme, tornariam ele terrivelmente mais interessante. Se o Neil fosse muito feliz na Matrix, quando ele escolhe a pílula vermelha, você pensa, caramba, uou! A verdade talvez seja mais importante do que esse comodismo. Porque pra mim é muito fácil você escolher pílula vermelha aí pra Matrix quando você é terrivelmente infeliz nela. Agora, o que eu quero ver de verdade é o Neo terrivelmente feliz na Matrix e optando pela verdade. Isso ganha potência pra mim. E eu acho que o filme perde essas ideias porque ele tá cozinhando coisas antigas. Ele passa mais tempo fazendo alusão aos primeiros filmes do que necessariamente sendo um filme por si só. O que me leva a, pra mim, um dos maiores problemas de Matrix Resurrections: as cenas de ação. Nos primeiros Matrix, toda cena de ação, pelo menos uma de cada filme, é memorável. Isso por quê? Porque pra mim, elas diziam alguma coisa, elas avançavam a história. No primeiro Matrix, as cenas de ação eram uma escolha dele. No primeiro filme, a Oráculo diz que ele pode morrer se ele voltar à Matrix, mas ele volta. Então as cenas de ação são importantes. Quando ele se move rápido como um agente, é importante, porque você nota que talvez ele possa ser o escolhido. Quando no meio do filme ele faz a posição de luta pro Morpheus sobre ele acreditar em si, e no final ele faz a mesma pose de luta, uau, isso é evolução. Isso é contar a história pela ação. Se você vê os filmes antigos do Jack Chan ou os filmes de cinema wuxia, isso é comum. Eles usam muito a ação para contar a história, para falar sobre amor, sobre ódio. Se você quiser depois dar uma olhada em Herói, O Clã das Adagas Voadoras, O Tigre e o Dragão, qualquer filme do antigo do Jack Chan, você nota que corporalmente eles estão contando a história, eles estão usando a ação para contar essa história. E Matrix, a primeira trilogia, faz muito isso. Tanto é que eu lembro pelo menos uma cena de luta de cada Matrix. Eu vi Matrix Resurrection e eu não lembro de nenhuma. A ação em momento nenhum ajuda a história. Você tem uma luta entre Neo e Will Smith que é requentada da primeira luta. Então pra mim é irrelevante. Tem personagens que param balas com a boca, mas que apanham para pessoas comuns, para lutadores comuns da Matrix, sentientes comuns, o que não faz sentido nenhum. E pior pra mim, se essas lutas não contam uma história, elas são irrelevantes. Sai o Kung Fu tradicional, essa coisa ritmada, pra câmera tremida e corte. Cara, eu terminei Matrix Resurrections e eu não lembro de nenhuma cena de ação. E é o que me machuca, porque Matrix já foi muita coisa. Mas Matrix Resurrection consegue ser irrelevante em todas as suas cenas de ação. Tanto faz assistir ou não. E isso é uma parada que Matrix nunca foi e que é o maior pecado que Matrix pode ser. Irrelevante. Isso me assusta, porque você tem um filme com boas ideias desperdiçado. Eu queria realmente ter uma crítica melhor a Matrix, porque, de novo, é um filme com boas ideias. Mas até que ponto adianta você ter excelentes ideias mal executadas? Esse foi o Murilo Critica, Matrix Resurrections.
Se você gostou, curta, compartilha, mostra com os amigos, porque dá trabalho pensar esse tipo de coisa. E até a próxima.